Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Mãe Bárbara de Oiá, eu sou oraculista e orientadora espiritual. Também sou dirigente do Templo das Sete Saias. Aproveita que você está aqui com a gente no YouTube e se inscreva no nosso canal, Mãe Bárbara de Oiá. Já aproveita também, dá um pulinho no Instagram e no Facebook, começa a curtir a nossa página Templo das Sete Saias e seguir o nosso Instagram, que também tem o nome de Mãe Bárbara de Oiá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre orixá na Umbanda e orixá no Candomblé. Eu fiz uma enquete ontem no Instagram, fiquei surpresa com o resultado da enquete, depois vou compartilhar os votos para vocês poderem se surpreender junto comigo também. O tema da enquete era: orixá de Umbanda, orixá no Candomblé, são as mesmas energias? Segunda enquete: você que é de Umbanda ou de Candomblé, Umbanda cultua orixá na íntegra? Essa egrégora, essa divindade? Pois é, eu vou compartilhar depois com vocês aqui as respostas, né? Algumas pessoas me mandando mensagens no Messenger, falando várias situações, algumas abobrinhas, algumas groselhas e outras com bastante coerência. A terceira enquete: você já viu incorporação de orixá na Umbanda? Pois é, são com essas enquetes e através desses questionamentos que são tão polêmicos ainda hoje, uma vez em que as pessoas não se aprofundam em conhecimento, elas continuam trazendo aí as informações que elas aprendem ao longo do tempo, cercada de muita falta de fundamento. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que é o orixá, o que é a Umbanda e o que é o Candomblé. Eu vou tentar ser breve nessas três questões. Resumidamente, orixá são deuses, são divindades do panteão africano. Então a gente tem o continente africano, diversos países, diversas cidades. Nós temos cidades inteiras que cultuam orixá, famílias inteiras que cultuam orixá. Orixá é uma divindade, é um deus africano. Alguns têm passagem pela terra, outros são encantados. Porém, essas divindades, para serem cultuadas, entenda, culto é uma coisa, louvação é outra. Essas entidades, para serem cultuadas, as pessoas, para fazerem parte, serem adeptos dessa energia, desses cultos e dessas divindades, elas precisam passar por um processo iniciatório. Enquanto a gente fala de África, a gente está falando ali de culto tradicional de orixá, Xexelagbá, Itefá, Senhorixá Embilé, cultos Ifá, cultos tradicionais, religiões tradicionais da África. Essas religiões têm como sua base e suas divindades os deuses africanos. Ogum, Oiá, Yansan, Nanã, Xangô, Oxum, Iemanjá e outros inúmeros qualidades e divindades. Forças que regem também a natureza. Diferente, por exemplo, de religiões europeias que têm como base divindades os seus santos. Diferente como religiões brasileiras que têm como bases e divindades os seus deuses brasileiros, os seus espíritos brasileiros. Então, as religiões de matriz africana, que são cultos tradicionais, cultuam deuses africanos, orixá. Depois a gente vai falar um pouco do que é o processo iniciatório dentro dessas religiões. Ponto. Estou falando do culto tradicional. Com o processo escravagista, com a invasão do panteão africano, no continente africano, pessoas foram subjugadas, escravizadas, sequestradas e trazidas para o Brasil. Estou falando especificamente do processo escravagista que se instaurou em solo brasileiro, com a invasão do Brasil. Então, após a invasão do Brasil, a devastação de aldeias e mais aldeias indígenas, porque os verdadeiros donos dessa pátria são os índios, iniciou-se um processo escravagista, uma vez em que os índios eram dominados, eram mortos e não trabalhavam, não cediam às investidas europeias para que eles trabalhassem a terra. Com toda razão, óbvio. E aí se instaurou o processo escravagista. Como essas pessoas trazidas para o nosso continente, trazidas para o nosso país, Brasil no caso, junto deles, todos povos misturados, de nações diferentes, cidades diferentes, países diferentes, com cultos tradicionais de orixás diferentes um do outro, foram trazidos com eles a herança de matriz africana, religiosamente falando, culto de orixá. E no Brasil,
no Brasil se instaura uma religião, se cria uma religião chamada Candomblé. O Candomblé, ele tem matriz africana e diferente, sim, diferente do culto tradicional, porém cultua o orixá também num processo iniciatório, iniciático. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse processo. Culto de orixá é culto de... Aliás, Candomblé é culto de orixá. Depois, com o tempo, o Candomblé agregou algumas outras forças, mas vamos, a princípio, falar que Candomblé é culto de orixá. Que na África, essas religiões de matriz, essas religiões, aliás, de culto tradicional, também cultuam orixá. O que é a Umbanda? Para você entender, eu estou dividindo aqui. Culto tradicional, Candomblé no Brasil, porque o Candomblé se iniciou no Brasil, e o que é a Umbanda. A Umbanda é uma religião um pouco mais nova que o Candomblé. Candomblé nós temos registros históricos de 350 anos, do surgimento da primeira casa matriz, aproximadamente. A Umbanda, 100 e poucos anos. E eu tô falando da Umbanda, tá? Você tá falando da Umbanda que surgiu através dos Hélios, 100 e poucos anos. Mas se a gente for falar profundamente mais de culto de Umbanda, culto de corporação, culto de almas, porque se você pensa que a Umbanda é criada e só cultuada através de Zélio, então realmente você precisa aprender um pouco mais. A Umbanda tem 100 e poucos anos, 200 anos, se a gente for falar de um culto já que acontecia de incorporação, de atendimento, de passes e consultas antes de Zélio, 200 e poucos anos, tá? No que se constitui a Umbanda, exatamente? A Umbanda nada mais é do que culto às almas. Nós temos dentro da Umbanda a linha dos pretos velhos. Então são espíritos que foram, que ao desencarne foram trazidos para trabalhar nessa linha de Umbanda, pessoas, né, que foram escravizadas, subjugadas, humilhadas, morreram em condições subhumanas e foram chamados e atenderam um pedido para trabalhar na linha de Umbanda. Nós temos os baianos, que são pessoas que migraram do norte, do nordeste, né, de situações de fome, de seca, de segregação, de conflitos policiais, migraram para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E hoje atendem a linha de Umbanda, espíritos que trabalham a linha de Umbanda. Nós temos os marinheiros, que eram pessoas que moravam à beira do mar, ou pessoas que trabalharam na marinha, né? Homens que batalharam a favor do nosso país, em guerras, em batalhas. Ao desencarne, vieram trabalhar na linha de Umbanda. Os caboclos, que são os índios, os espíritos dos nativos, os donos da pátria, que trabalham na linha de Umbanda. Os caboclos de couro, boiadeiros, sertanejos que trabalhavam em fazendas, plantações, que morreram em conflitos, trabalham na linha de Umbanda. Então a Umbanda, ela é um culto de almas. A Umbanda, ela é um culto de espíritos que, enquanto encarnados, passaram por N situações de conflito, situações subhumanas, situações de falta de comida, que morreram na miséria, que morreram disso e aquilo, que ao desencarne passaram por um processo de aprendizado e atenderam o chamado para trabalhar na linha de Umbanda. Tá, mas aonde entra o orixá nessa história? Primeiro passo, o que você precisa entender. A Umbanda, ela é uma religião, sim, agregacionista. É uma religião que, quando surge em solo brasileiro, ela agregou elementos de diversas religiões, agregou linhas espirituais de diversas culturas, doutrinas e cultos, para que ela pudesse atender pessoas que não conseguiam transitar, nem a um culto, nem ao outro. A Umbanda é um hospital onde atende pessoas com inúmeros tipos de questões e problemas, sejam físicas, emocionais e espirituais. A Umbanda é uma grande mãe que está disposta a abraçar a todos, muitas vezes sem interesse de absolutamente nada. A Umbanda é um berço muito bonito, disposto a criar os seus adeptos, a ensinar os seus adeptos a serem pessoas melhores, e através disso essas pessoas aprendem os mistérios de Umbanda, um deles, intermediação do mundo dos espíritos e mundo dos vivos, através de incorporação. A Umbanda, ela é uma religião por si só muito bonita. O culto de caboclo, de marinheiro, de preto velho, de baiano, né? O culto de almas, por si só é lindo. O orixá não pertence à Umbanda. O orixá é uma egrégora, é um deus, é uma divindade africana.
A Umbanda, ela é uma religião brasileira. E eu sei que você vai falar, mas peraí, o Candomblé não é brasileiro? Pois é, o Candomblé, ele é brasileiro. Mas ele veio com herança das pessoas que chegaram da África num processo escravagista. Que se pegaram dentro de uma senzala, se viram dentro de uma senzala, tendo que se misturar entre outras tribos e povos, porque nem todos falavam nem o mesmo idioma, nem o mesmo dialeto. Tiveram que se unir dentro da senzala, criar elementos de acordo com aquilo que lhe era possível, pois eles viviam escravizados, apanhando, passavam fome, tinham pouquíssimo tempo para louvar os seus deuses, mas para que essa egrégora e força não morresse nos corações e na vida desse povo, eles se juntaram, unificaram, também agregaram elementos ali da terra que eles estavam, como comidas, louças, roupas, e criaram o processo do Candomblé. Óbvio, tem muitas coisas que a gente vê dentro do Candomblé que remetem ainda ao processo escravagista, que remetem ainda a uma réplica de Cesália e Casagrande, mas hoje isso não é o tema do vídeo, isso dá até, surge um tema para um próximo vídeo. O tema hoje é falando se o orixá, ele trabalha na Umbanda. Bom, e aonde eu quero chegar com isso tudo? O Candomblé, ele seguiu os mesmos fundamentos, ou muito parecidos e semelhantes, do culto tradicional de orixá. Então vamos lá. Para você fazer parte do culto tradicional de orixá ou do Candomblé, você adentra a religião e você vai passar por um processo iniciático. Você vai ter um período de recolhimento, que é um tempo sabático, né, onde você vai ser iniciado e vai passar por todo um processo de aprendizado. Posso falar com propriedade, porque também sou iniciada no culto de Candomblé para orixá. Então você passa por um processo de recolhimento, ali você vai ser você vai ser catulado, vai ser raspado, vai ser adochado, né? Você vai ter os perfurés, você vai ter o processo do sacrifício animal, né? Que são os orôs, como nós chamamos, os axés dos orixás. Vai ser assentado o teu santo, que é uma partícula dele é colocada dentro daquele assentamento. Você passa por todos, né, os imolés, você vai ter as suas curas abertas no seu eledá, nos pontos específicos do seu corpo. Eu tô tentando resumir o processo de iniciação para você. É muito mais profundo do que isso. Só quem passou por esse processo pode falar, pode dizer. Só pode dizer quem passou, quem não passou não tem propriedade para isso. É plantado dentro de você uma partícula, uma centelha divina deste Deus, deste orixá, desta divindade. É plantado dentro de você, através de rezas, que são oriquis, saçanhas, cantigas, ofó, palavra, o egé, né, que é o sacrifício, o ouro animal, os pós de fundamento, as folhas, toda a iniciação, os fundamentos, os atos, a ritualística toda que acontece em 21 dias. Você tomba o seu cabelo para que você renasça para uma nova vida. É um rito de passagem. O Candomblé, a iniciação, ou no culto tradicional, como prefira, como queira, é um rito de passagem. Eu passo deste momento como Bárbara para Dofona de Oyá. Eu renasço de Bárbara para Dofona de Oyá. Dentro de mim tem um pedaço de Oyá, uma partícula dessa energia. Dentro do Ibá tem um pedaço de Oyá, uma partícula dessa energia. Existe uma ligação profunda, como se fosse um cordão umbilical, vamos assim imaginar por esse exemplo, entre eu, Ibá, Oyá. Eu, Oyá, Ibá e assim por diante. E assim eu me inicio para esta deusa, essa divindade chamada Iansã, Iemanjá, Oxum, Xangô, Oxóssi, seja qual santo você se iniciou, qual força você precisa naquele momento. Se a gente for falar, por exemplo, de Fá, de culto tradicional, no Candomblé, você é daquele santo. Ele é o dono do seu ori, do seu eledá. Você tem o Juntó, que é o segundo santo. Você se inicia para aquelas forças, para aquelas divindades. E assim nasce o processo iniciatório. A partir de então, Oyá está dentro de mim. Um pedaço dela. Lembrando que ninguém incorpora o orixá por si só. Porque a força desse santo é capaz de explodir o seu corpo. É uma força muito grande. Bem como no cristianismo, na igreja, no protestantismo, ninguém incorpora o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem corpo limpo e suficiente forte
Ninguém tem estrutura, nem óssea, nem espiritual, nem estrutura de perispírito, física, emocional, para suportar o Espírito Santo de Deus. Muito menos o orixá. Oiá está do meu lado, numa irradiação, e de dentro para fora ela é animada quando ela começa a ser invocada, para que ela pegue a minha cabeça, vulgarmente como nós falamos, para que ela possua, para que ela incorpore, que vem de dentro para fora. E esse é o processo iniciático, resumidamente, vulgarmente falando. O candomblé, ele seguiu os passos de matriz africana, dos cultos tradicionais, ele misturou ali elementos dos cultos tradicionais, pode-se dizer também que é uma religião agregacionista, ele agregou elementos de várias doutrinas africanas, para que o orixá pudesse continuar sendo cultuado. Porque poderia simplesmente os africanos só louvarem, Eparrei Oiá, Eparrei, e começar a cantar para Yansan, Orieye Oxum, Odoiá, Eruiá, Odoia, poderiam só louvar, botar uma comida para o santo. Tá, aqueles que chegaram da África, mas e os que começaram a nascer aqui no Brasil? Eles não continuariam com a cultura, com a herança ancestral dos seus, dos pais, dos avós, herança de árvore genealógica? Seriam pessoas que seriam cristianizadas, teriam que se render a uma religião, porque é o fato, é o cenário brasileiro, é o que houve. Ou eles iniciariam esses mesmos aos neófitos e aos, iniciariam eles no processo. Então, de acordo com o que eles podiam fazer, eles fizeram. E começaram a iniciar pessoas que foram nascendo, até mesmo dentro das senzalas. Até que aconteceu o primeiro registro histórico da Casa de Candomblé. Então, o Candomblé, ele segue não arrisca, mas ele segue, digamos que na medida do possível, o que foi o culto tradicional de orixá, que vem da África, as religiões que vêm da África. E aí surge a Umbanda. A Umbanda começa a cultuar as almas que tanto sofreram neste Brasil. Escravos, certo? Então eu era escrava, eu era iniciada, eu cultuava orixá. Mas quando eu faleci, quando eu morri, eu atendi um chamado para trabalhar numa religião que cuida e que louva almas. Então essas almas começaram a ser louvadas, começaram a ser cultuadas, pretos velhos, caboclos, marinheiros, boiadeiros, herês. E eu nem cheguei no Exu e na Pombagira ainda, que não é de Umbanda também. Pasme, Exu e Pombagira a gente precisa entender que são divindades, que são almas, espíritos, deuses. Para mim, eu trato Dona Sete Saias como deusa, rainha, divindade, dona do meu eu interior, da minha vida, meu caminho, minha mulher, meu grande amor, tá? Eu trato ela tal como trato Oiá. Oiá na minha casa é rainha, Sete Saias é rainha tão quanto Oiá. A Oiá na minha casa tá linda e maravilhosa, o assentamento dela, Sete Saias tá igual. Tem um quarto, um dos quartos de santo tá Oiá, Oxum, Oxóssi, são alguns santos que estão junto num quarto. Oiá tá alta, Sete Saias tem casa de Exu e um quarto só dela. Então assim, deuses e divindades brasileiras, para mim, maior deus e divindade brasileira é Exu e Pombogira. Mas eles são do culto de Quimbanda, não de Umbanda. Umbanda também agregou esses caras no culto de Umbanda, embora a maioria dos terreiros descaracteriza Exu e Pombogira. E eu acho que isso é o maior pecado, o maior sacrilégio, a maior sacanagem que a gente pode fazer com Exu e Pombogira. Eu tento tratar na íntegra, ou melhor, mais do que a própria íntegra de Quimbanda. Eu louvo essas divindades na minha casa como primeira grandeza, maior grandeza, começo, meio e fim. Sem eles, nada nunca vai acontecer. Voltando, recapitulando, a Umbanda, ela trabalha esses deuses brasileiros, né? Almas que tanto sofreram no descobrimento do Brasil, na invasão europeia do país, almas que construíram esse país, ferrovias, estradas, campos, fazendas, almas que são os verdadeiros nativos e donos desse país, foram subjugados, humilhados, saqueados, roubados, morreram em conflitos, em condições subhumanas, e mesmo assim esses caras atendem o chamado para serem louvados numa religião genuinamente brasileira,
porém agregacionista, mas genuinamente brasileira, para atender pessoas, para fazer dessa religião um hospital, uma grande mãe, uma grande escola. Você quer algo mais bonito que isso? Eu posso comparar isso, essa situação, aos mesmos negros escravizados que fizeram das tripas o coração para continuar mantendo, louvando e erguendo a sua bandeira do orixá. Então o brasileiro que hoje é um bandista, se ele não se descolonizar, se ele não perder a branquitude dele e entender que a Umbanda é uma religião de alma, é uma religião preta, é uma religião de segregação, sim, que o povo foi segregado, que o povo foi escravizado, humilhado, e não tem nada mais lindo do que isso, e que a Umbanda não precisa de orixá para ser grande, vai continuar havendo conflitos. Essa é a grande realidade. Com o surgimento da Umbanda Sagrada, e eu espero que eu possa falar isso aqui, eu não estou falando nomes, né? Houve uma alienação dos analfabetos que já são funcionais que são funcionais dentro da religião, e uma ilusão implantada na cabeça das pessoas que a Umbanda cultua 16 orixás, que você, jovem místico, vai incorporar de 16 orixás, que cada orixá tem um par de caboclo, caboclô, caboclá, que cada orixá tem um par de Exu, homem e mulher, e que o orixá dentro da Umbanda tem o Exu que responde pelo santo tal, pela santa tal, o caboclo do orixá tal e da orixá tal. E eu posso dizer que isso nada mais é do que uma grande idiotice. Posso falar com propriedade, eu sou iniciada no culto de orixá, e eu sou de Umbanda, sou a terceira geração da minha família. E posso falar com propriedade que aquelas Umbandas mais antigas, e eu não tô falando, quando a gente fala, mas a Umbanda antiga, os caras da Umbanda Sagrada falam, você vai dar essa carteirada, que falta de fundamento, de conhecimento, que a Umbanda pé no chão e simples é melhor. Então, assim, é piegas dizer que o luxo, que isso e aquilo não faz bem. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu tô dizendo que a Umbanda mais antiga, aquela que minha avó cultuava, que meu pai cultua, é uma Umbanda que louva e coloca em maior grandeza as nossas almas. E que elas são capazes de milagres até que o próprio orixá não é. Que me perdoe o povo de Candomblé. Oiá, ela é particular minha. A Oiá que foi plantada dentro de mim é entre eu e ela. Ela atende somente a mim. Essa conversa do Babalorixá, o meu santo roga por todos os filhos. Então por que você tem filho fudido, pobre, passando fome? Desculpa. Oiá, ela vive por mim. Ela não vive nem pelo meu marido, pelas minhas filhas. Por exemplo, minha filha iniciada de Iemanjá. É entre ela e a Iemanjá dela. Eu vou lá, eu boto cabeça no pé da santa dela, ponho vela, até porque ela é uma criança, sou mais eu que cuido da santa dela do que ela. Ela tem 14 anos, apesar dela ser Yalaxé da minha casa, ela ainda vive a adolescência dela. Tá aí, mais um tema para um outro vídeo, criança dentro do barracão, crianças dentro do axé. Pô, a gente tem um nicho tão grande, né? Abre um leque, é um nicho de assuntos que a gente pode tratar. O problema é que os analfabetos funcionais não querem ouvir, eles querem viver na ilusão deles. Essa que é a grande realidade. E eu tenho consulentes, clientes, filhos que são assim. Quantas pessoas passaram pela minha casa e eu tentei desconstruir o castelo que elas criaram na areia, que a onda toda hora bate. E elas não querem desconstruir, elas passam a te odiar quando você diz pra elas que elas estão numa loucura, numa errada. Então eu ponho cabeça na santa da minha filha? Ponho porque eu amo, porque eu cuido, porque eu zelo. Mas dela eu não espero nada. Da Iemanjá dela eu não espero nada, eu espero da minha Oiá. Então, o culto de orixá, ele é muito particular entre você e teu santo. Tanto é que o candomblé, ele não tem culto aberto ao público. No sentido de consulta, de trabalhar, de passe, de resolver, sacudimento na hora, não. O candomblé, ele tem consulta particular com o babalorixá e alorixá, pago. E tá correto, é isso mesmo, a Umbanda deveria ser assim também. Você precisa passar um ebó, um borinho, isso é tanto, é X, é 1.000, 2.000, 3.000, 500, 600, toma lá da cá. Eu sou um médico, doutor, você paga as minhas horas, eu te receito e passo o tratamento, ponto. E tem as funções que são internas, que são filhos e seus santos.
dar de comer pro teu santo, dar de comer pro santo da casa, os santos araês, para que aconteça o ato cultural na sala. Candomblé antigamente era fechado. Candomblé era um estilo de vida para a sociedade daquele lugar, para aquela comunidade. Começaram a abrir o candomblé para o público, para que as pessoas pudessem se achegar à casa de candomblé, até por uma questão financeira, vamos ser coerentes, tá? Não existe caridade nenhuma dentro do candomblé. O orixá vem na terra, no alto cultural, ele dança, ele faz os atos que relatam as passagens dele pela terra. Isso dentro do candomblé. E você vai lá e assiste para tomar um axé. Bacana, é um ato cultural para que você entenda e conheça o orixá. Já na Umbanda, resumindo, o candomblé é isso, já na Umbanda, não é só entre eu e meu guia. O meu baiano, Joaquim da Bahia, o meu marinheiro, Cláudio Marinheiro, o Sebastião da Porteira, meu boiadeiro, o seu caboclo Flecha Dourada, meu caboclo de pena, entre o pai José de Angola, a avó Cambina das Sete Encruzilhadas, meus casalzinhos de preto velho, que eu amo tanto, tenho um homem e uma mulher. Não é entre eu e eles somente, é entre eu, eles, meus filhos, seus filhos, consulentes, clientes, pessoas que vêm buscar ajuda. É uma bacia das almas, é um culto de almas. E aonde é que o preto velho precisa de aval e ser ortogado por um Omulu? Dizem que preto velho vem na linha de Omulu, né? A Umbanda Sagrada diz isso. Aonde é que o preto velho precisa pedir agô para Obaluayê? Para ele resolver uma desobsessão espiritual na força da arruda, na força das oferendas, na força da mesa que a gente arria para ele, na força de um trabalho, um sacudimento que ele faz. O meu pai José de Angola, tá? O nome já diz tudo, ele foi um homem que foi escravizado, foi tirado de Angola, trazido para o Brasil. Ele morreu com 45 anos de idade, considerado velho. De tanto apanhar no tronco, resistente. Vó Cambina das Sete Encruzilhadas, preta velha, quimbandeira, nunca se converteu, nunca se dobrou ao cristianismo. Nunca. Ela era mandingueira. Me fala onde que está escrito que essa senhora e este senhor precisam do aval do orixá, Oxalá, Omulu, Obaluayê ou quem quer que seja para resolver uma mironga, uma quizila, um ejó, um cumburucum, uma confusão que trouxeram para sua vida. Os meus não precisam. Os meus não precisam. Aonde me explica que o baiano, ou a baiana, no caso meu, Joaquim da Bahia, menino jovem, morreu jovem, trabalhava ali na plantação, naquelas fazendas lá pro lado do recôncavo baiano. Ah, você não sabe a história do teu espírito? Você sabe o que é a história X, lá da ponta da pirâmide? Ah, porque o pai José de Angola é o espírito, nem todo pai José de Angola é o mesmo. Eu sou Bárbara Rosman Ludim. Olha que lindo meu nome, né? Pois é. Tem Bárbara Silva, Bárbara Queiroz, Bárbara de Moura, Bárbara do cacete do, sei lá, 4. Então, você sabe a história base? Pois é, jovem místico da Umbanda Sagrada. Você é um que precisa realmente, pelo menos, saber o nome do guia que pega a tua cabeça. Porque eu tenho... Ai, meu Deus, eu tinha uma filha de santo que xoxô e curu, né? Como diz uma louca por aí que eu conheço. Eu botei pra correr da minha casa porque realmente ela se negou a desconstruir os castelos formados em areia, aonde ela virava de 300 entidades, 2 caboclos, 2 preto velho, preta velha, marinheiro, cigano, boiadeiro, malandro. Ela tinha paramentas e apetrechos de todos. E pasmem, eu sou uma Yalorixá, uma sacerdotisa, eu tenho um barracão, eu tô há anos, terceira geração de Umbanda, iniciada no Candomblé, e ela conseguia ter mais apetrechos do que eu. Ah, mãe, você tem chapéu, você tem chicote, você tem laço, tem fio? Não, não tenho. Não tenho. Tenho pouca coisa. Tenho o necessário para fazer diferença na vida das pessoas. Não adianta eu ter 300 coisas e não faz diferença nem na minha vida. Não adianta eu pendurar 300 frios, botar um chapéu de malandro, um de boiadeiro, e parecer um palhaço. E você não consegue resolver nem a sua vida. Esses espíritos não resolvem a sua vida. Quem dirá a vida do outro? É isso que as pessoas não entendem. E me desculpe as palavras severas, mas tem gente que é idiota.
Então você vê, ela tinha 300 coisas, ela não sabia, há quase 10 anos de Umbanda, e não sabia o nome dos espíritos. Qual que é seu preto velho? Não sei. Mas ele tem cachimbo, ele tem rosário, ele tem fio de conta, ele tem banquinho, ele tem isso, e ele não tem nome. Será que não é o espírito obsessor? Você abre a porta da tua casa e chama um mendigo, alguém que você não sabe o nome, pra sentar na tua mesa? Ô estranho, vem cá comer comigo com as minhas filhas. Não. Qual o seu nome? Olá, tudo bem? Como vai? A gente forma uma amizade, uma relação, uma comunhão. Eu sei de você, você sei de mim, você vai saber de mim. E aí você começa a frequentar minha casa. Você tá entendendo? O que é a sua casa, jovem umbandista? É o seu corpo, o seu templo. Então, o espírito ele tem por obrigação dizer quem ele é, de onde ele veio, o que ele faz, qual a história dele, o nome dele. Sim. Então, voltando ao meu preto velho e a minha preta velha, que tem nome, sobrenome, história, eles não precisam ser otorgados por nenhum orixá. O seu flecha dourada, ele não é um caboclo de Oxóssi. Ah, mas os pontos não diz, não fala que é de Oxóssi, que acabou. Sim, os pontos, as cantigas vêm de uma época de sincretismo, tanto com a Igreja Católica quanto com o Candomblé, porque a Umbanda estava em crescimento e precisava ser otorgada, porque faltou fé das pessoas que estavam constituindo aquilo e fazendo ela crescer, ou faltou um pouco de calma, de tranquilidade, de paciência, de resistência, de entender que ela cresceria. E que você não precisa agregar nada de ninguém a este ponto de fazer um balaio de gato sincrético e achar que isso vai funcionar. Não precisa. Então o caboclo, ele não vem, o índio, ele não vem pela força do orixá. O índio, o seu espírito que foi um índio, que trabalhou na terra, que foi subjugado, que foi estuprado, que foi humilhado, que o país dele foi invadido, ele nem conhece quem é Oxóssi. A cultura, eles são deuses da natureza. Tem nada a ver. Então, depois de passar por tudo que ele passou, ele morre, vai trabalhar num culto de almas, que é a Umbanda, e ele está sobre o jugo de Oxóssi. Não tem nada a ver. E se não fosse isso, eu posso te afirmar, por A mais B, que uma religião não pode pegar uma divindade, uma energia de outra, descaracterizar e trazer para dentro do seu culto e crença e cultuá-la de maneira diferente. Até porque se for assim, por exemplo, eu vou na cultura hinduísta, cultura indiana. Shiva, legal. Eu posso incorporar Shiva? Mas Shiva não incorpora. Shiva é só um deus que é louvado lá na Índia. Ele é um deus da situação tal que é louvado para que os indianos louvam ele por uma determinada questão. Mas se Shiva é um deus, é uma divindade, é um espírito, eu posso incorporar. Então eu posso desconstruir a cultura do outro só para qualificar e exaltar a minha crença? Não posso. Se para você cultuar, incorporar um orixá, você precisa passar por um processo iniciatório, porque eu tô falando de orixá. Se é um deus africano e na África, para você cultuar, para você se iniciar no culto daquele orixá, você vai ter que passar por um processo. Vai raspar, vai adochar, vai fazer isso, vai abrir eledá, vai abrir cura, vai fazer tudo aquilo que eu falei no começo de vídeo de iniciação. Então, eu, brasileira, não posso pegar esse mesmo orixá e falar na Umbanda, não precisa de nada disso, os africanos estão loucos. Tem milênios que os caras cultuam esses deuses africanos, que eles iniciam as pessoas no culto daquele orixá, que passa por todo o processo de iniciação, para ser um babalaô, para ser um Lessa, um omorixá, e aí você pega ele na Umbanda e só incorpora. Só fecha o olho e firma, que ele vai vir. Mas não é um só. Você vai incorporar logo 16. Você vai incorporar Exu a Oxalá. E aí você vai vestir, inclusive. Você vai vestir esse orixá, vai dar rum na sala. Para quem não sabe essa expressão, é quando o orixá sai na sala e vai dançar, vai fazer os atos contando as passagens que ele teve pela terra, que é o ato cultural que eu falei no Candomblé. E aí você vai dar rum. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque você tá usurpando a cultura do outro, mas você não tem peito para ir lá passar por aquelas águas, para se iniciar naquele culto
então iniciar os seus filhos. Não, você é jovem místico, você quer pílula dourada, você quer virar de Ogum. Ah, aqueles Ogum tudo feio, né? Que vem na Umbanda com os dedos esticados, com aquela cara, né? Todos mancando de uma perna, que deve ter tomado flechada, não sei, facada na guerra. Você quer virar de Iemanjá, você quer ficar lá rodopiando, de olhar, rodopiando, e você quer falar que é a mesma partícula centelha divina do orixá. E aí você vai usar um argumento patético, né? Porque o seu raciocínio, o seu intelecto é fraco mesmo, dizendo, mas por que eu não posso virar de orixá, mãe de santo? Se o cara do candomblé vira de Exu, e Exu é nosso, da Umbanda, você não sabe nem o que é Exu. Por que eu não posso, então, simplesmente virar de orixá, já que os caras lá tudo vira de caboclo? Tá. Primeiro que a maioria das pessoas que saíram, que entraram no candomblé, elas vieram de um processo de desenvolvimento mediúnico. E o processo de desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda nada mais consiste do que aprender sobre almas, religião, religiosidade, espiritualidade. Porque desenvolver mediunidade, ninguém te ensina como incorporar. Incorporação é um dom que você tem. Ou você é um cara de intermediação, ou você não é. E aí você vai aprender dentro da doutrina daquele terreiro como se portar, como conduzir essa mediunidade sua. E você vai ter alguém te guiando. Então esses caras saíram da Umbanda e foram pro candomblé. Então, porra, já são médiuns, afinal de contas, eles se iniciaram também num culto que tem essa possessão, essa incorporação. Então, se são pessoas que já entendem o processo de incorporação, me diz aonde está escrito que eles não podem incorporar com um caboclo, um marinheiro, um preto velho. Uma vez em que eles são brasileiros, que eles também cultuam almas, que eles também louvam divindades do Brasil. Onde está escrito que eles não podem incorporar? Se sabe incorporar, é só incorporar e trabalhar. Se o terreiro que eles estão atendem a essas egrégoras e linhas, por que não? A minha casa é uma casa de candomblé e é uma casa de umbanda. Eu viro de 7 saias de Exu, que são espíritos de quimbanda. Eu viro de espíritos de umbanda e eu tenho orixá. Nossa mãe, que balaio de gato. Não é um balaio de gato. É cada um no seu quadrado. Desde que eu saiba o que eu esteja fazendo, cada um só dá o que tem. Eu tenho, portanto, eu posso dar, se eu souber o que eu estou fazendo. Então, é um argumento que já cai por terra, não é plausível. Agora, o argumento do candomblessista e do cara que é do culto tradicional fala aonde é que está escrito que você tem autorização para desconstruir e desqualificar o culto do outro. Uma vez em que você incorpora de 16 orixás. 3, 4, 5. Essa minha filha virava de 16. Você incorpora de 16 orixás. Sendo que você não passou por um processo iniciatório. Que o orixá só pode estar em você, assentado dentro de você, através de um processo de iniciação. E que ele vai vir de dentro para fora animado. Que não existe, não tem como o orixá pegar a sua cabeça e trabalhar e dançar e fazer o que ele tem que fazer na terra, seja ato cultural ou não, porque você não passou por esse processo. Então, respondendo a todas as enquetes, Umbanda cultua orixá? Não. Culto, você precisa ser iniciado para aquilo. Aí você pode cultuar, você faz parte daquele culto. A Umbanda louva orixá? Louva, ela pode louvar. Eparrei minha mãe Oiá, eparrei Odoiá, minha mãe Iemanjá, desde que ela não sincretize o orixá ao espírito, que ela não diminua o espírito sobre o jugo do orixá, porque não precisa. Você já viu incorporação de orixá na Umbanda? Pois é, você nunca viu incorporação de orixá na Umbanda, porque não existe. O que você vê na Umbanda são falangeiros. Um falangeiro de Ogum. Eu tenho um Ogum de Umbanda, Ogum Beira-Mar. É um caboclo, que a gente chama assim, um caboclo, um falangeiro. Ele tá num grau mais elevado do que algumas outras entidades. Ele tem uma força maior dentro ali dos pontos de força da natureza. Ele se aproxima e se assemelha, por exemplo, a todas as qualidades de Ogum, porque ele vai trabalhar força de caminhos, de conhecimento, forças de quebra de demanda, forças de tecnologia, né? Ogum é um orixá da tecnologia, conhecimento, caminhos abertos.
Então ele se assemelha àquilo, por isso ele é comparado ao Ogum, né? E ele atende esse nome, que são nomes africanos, são almas que trabalham na Umbanda, que vieram da África também. E aí muitas vezes esse Ogum era iniciado para o culto de orixá em Ogum, por isso ele foi no desencarne, ele já tinha essa força dentro dele do orixá Ogum, e ele está designado a trabalhar ali como falangeiro, atendendo pelo nome de Ogum, mas não é o Ogum da África. A mesma coisa acontece com as falangeiras de Oiá, as falangeiras de Iemanjá. Eram em terra pessoas iniciadas para aquele orixá, tinham partículas desse orixá dentro dela e hoje trabalham nessa força, mas não são orixás. Então você nunca viu a incorporação de um orixá na Umbanda e nem nunca vai ver. Porque o Ogum, a Iemanjá, ou seja, qualquer orixá que a Umbanda trabalha, nada mais é do que uma força ancestral africana. Mas ainda assim, um Egum, alguém que viveu na terra, alguém que sofreu e passou pelo que a gente passou, não é um deus. Não é um deus africano, não é um deus de outra nação, é um deus brasileiro, é o cara que venceu tudo que tinha para vencer nessa terra e tá aqui, ó, atendendo as suas necessidades, e que não é louvado como Deus, é louvado como escravo de orixá. E se a gente for falar de Exu e Pombogira, ainda é pior ainda, né? Então deixa isso para o próximo vídeo. Deu para você entender? Ou será que a gente vai precisar desenhar para você? Não basta você se inscrever num cursinho EAD ou ler meia dúzia de livro de alguém que achava que sabia o que era orixá e dizer pra você que você vai sair por aí virando de 16 orixás. Lê do engano. Você tá virando de uma força ancestral, mas de alguém que viveu na terra. E tá tudo bem. Como eu falei no começo, é lindo, é maravilhoso. Agora, se você quer sentir de verdade o que é orixá, você vai ter que migrar ou para os cultos tradicionais ou para o candomblé, vai ter que raspar teu cabelo lindo, maravilhoso, vai ter que ser catulado, vai ter que ser adochado, vai participar de sacrifício animal, jovem místico que acha que orixá primitivo da África vai nascer de alguma forma dentro ou em você sem sangue animal. Esquece, cara, você realmente precisa aprender muito para achar que sabe alguma coisa, mas tá bom. Vamos ficar por aqui. Um beijo da Mãe Bárbara. Agradeço vocês terem ficado comigo até o final. E eu volto com mais vídeos. Um abraço. É preciso mergulhar. Deu nas cartas do tarô para